Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, conseguindo aí ficar em casa, cumprindo essa quarentena. Continuamos aqui na nossa luta diária com essas aulas online. Nossa vontade é estar pertinho, é estar compartilhando, estarmos na escola. Infelizmente, ainda estamos por aqui. Então, vamos começar nossa aula de hoje, revisão de História e Geografia, porque na segunda já já começam as nossas avaliações e amanhã é feriado. Então, hoje nós faremos a revisão de História e de Geografia. Vamos começar falando de História. Em História, nós vamos começar a falar da organização dos bens públicos. Bem, o Brasil sempre foi um país extenso, sempre teve uma área extensa. E com isso, para o governo, para facilitar o governo, o que desde a época do Brasil colônia, o que foi feito? Foi feito a divisão. Como foi feita essa divisão? As capitanias hereditárias. 15 faixas extensas, onde os donatários, eles vinham para quê? Para povoar, para cuidar, para cultivar com seus próprios recursos, e parte desses lucros eles teriam que dar para o rei de Portugal. Só que o Brasil continua muito grande. Ele continua com uma área muito extensa e hoje maior do que na época das capitanias hereditárias. E o que acontece? O governo, para que o governo possa realmente governar, também foi feita uma divisão. Como que foi feita essa divisão? Essa divisão foi feita em 3 instâncias. Quais são essas instâncias? O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Quem faz parte do governo federal? Do governo federal, vocês podem até procurar aí, na página 15, aqui do nosso livro de história. 15 não, 115. Na página 115, aqui está falando sobre essa divisão. Governo federal, o principal representante é o presidente da República. Uma coisa muito importante também que eu vou falar. Hoje, nós escolhemos os nossos representantes. Na época das capitanias hereditárias, era o próprio rei quem escolhia quem ia ficar com seu pedaço de terra, quem ia ficar com a capitania hereditária. Não era algo que o povo escolhia. Então, hoje, nós quem escolhemos os representantes. Mas isso também passou por muitos processos. Não foi assim tão rápido, não foi assim tão simples. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo. Mas então, primeira instância, vamos lá falando sobre as instâncias. Uma das instâncias, o governo federal, que tem como seu principal representante o presidente da República. Depois nós temos o governo estadual, que tem como principal representante o governo do estado, o governante, o governador do estado. E depois nós temos o governo municipal, que tem como principal representante o prefeito da cidade, o prefeito dos municípios e os vereadores. Então vamos lá, 3 instâncias, isso para facilitar, gente. Não quer dizer que o presidente não vai saber o que acontece nos municípios, não vai saber o que acontece nos estados. Sim, tudo é passado, mas para facilitar, porque imagina a extensão do nosso país, somente para o presidente dar conta de todos os estados, de todos os municípios. Então seria mais difícil. Então, para facilitar, foi feita essa divisão. Primeira instância, uma das instâncias, o governo federal, com seu principal representante, o presidente da República. O governo estadual, que tem como principal representante o governador do estado. E tem também os deputados estaduais. E o governo municipal, que tem como principal representante o prefeito e os seus vereadores. Todos eles são escolhidos pela população. A população que escolhe seus representantes. Mas
não é somente dividir os espaços, dividir essas instâncias para governar. Por quê? Precisa-se de investimento, precisa-se de dinheiro. E de onde vem esse dinheiro em que os governantes vão usar para a população? Como acontecia também na época do Brasil Colônia, vem dos impostos, os impostos que nós pagamos. Na época do Brasil Colônia, vários impostos foram cobrados. Foi cobrado o quinto, foi cobrado o derrama. Muitos desses impostos geraram guerras, geraram conflitos, porque na época do Brasil Colônia, na época da maioria desses impostos, muitos iam direto para a coroa portuguesa. Aí quando viu as capitanias hereditárias que nós falamos, então quem ficava com uma faixa de terra ia cultivar, ia povoar com seus próprios recursos, mas parte do lucro era destinado à coroa portuguesa. Ele teria que devolver como se fosse uma espécie de pagamento para a coroa portuguesa. E hoje nós também temos impostos, nós também pagamos impostos. O que é feito com esses impostos? Com esses impostos que é destinado para a população, com o dinheiro dos nossos impostos, que é usado para a saúde, é usado para a educação, é usado para saneamento básico, é usado para o lazer. Mas que impostos são esses? Eu vou falar de 3 impostos que vocês pesquisaram também, que tem aqui na nossa apostila, que são os 3 impostos que toda família provavelmente paga. O primeiro é o que? IPTU. O que é o IPTU? A sigla é o que? Imposto Predial e Territorial Urbano. Que imposto é esse? Todo mundo que tem sua casa própria, que tem o seu terreno, paga esse imposto. É uma taxa cobrada anualmente, todo ano, mas você pode também dividir. Pode dividir para você pagar uma parte por mês, ou você paga de uma vez e depois já pagar só o ano seguinte. Tanto para pessoa física ou jurídica. Como assim pessoa física? Pessoa física por exemplo, sou uma pessoa física. Pessoa jurídica é aquela pessoa que tem empresas. Então, por exemplo, eu com a minha casa, minha residência, vou pagar o IPTU. A pessoa que tem uma empresa, que tem um prédio, vai pagar o IPTU também, mas ela já é uma pessoa jurídica. Então, sobre a nossa propriedade, serve para financiar serviços prestados pelas prefeituras, como educação, iluminação. Então, nós vamos pagar o imposto pela nossa propriedade. Esse é o IPTU. Tem também o IPVA. O IPVA, todo mundo que tem o quê? Um veículo vai pagar o IPVA. O que significa IPVA? Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O IPVA também é pago uma vez no ano, mas você também pode dividir, mais diferente do IPTU, que você pode dividir mais vezes. O IPVA geralmente você pode dividir em 3 vezes. Para que é usado o dinheiro do imposto? Vai custear a manutenção de asfaltos, sinalização, elementos essenciais para as vias públicas. Então, o dinheiro do IPTU vai para iluminação, vai para a educação. O dinheiro do IPVA vai para as ruas, sobre a pavimentação, sobre os asfaltos. Para isso que é destinado o dinheiro do IPVA. E temos o outro que é o IR, que é o que? O imposto de renda. O imposto de renda é uma taxa cobrada também anualmente, tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas, sobre a renda gerada sobre o nosso, como se fosse sobre o nosso salário. Então, a renda que nós geramos, então, gerado, é arrecadado para que esse imposto? Esse governo é distribuído para os estados a fim de utilizar na manutenção das políticas públicas. Então, todo o dinheiro, os impostos que nós pagamos são destinados a alguma melhoria da população, de todos nós. Então, por exemplo, o que acontecia no Brasil Colônia, que às vezes o dinheiro não era usado para o Brasil, somente para os benefícios da coroa portuguesa. Hoje não. Os impostos que nós pagamos, eles são revestidos, devem ser revestidos para melhoria para nós, para a população, melhoria na educação, melhoria na saúde, melhoria no saneamento básico, melhoria na iluminação, nas ruas, ok?
Eu vou voltar daqui a pouquinho, vamos dar uma paradinha, dar um pause aí, beber uma água, o banheiro. Já volto falando do outro assunto. Voltamos, quinto ano. Vamos falar sobre a democracia. Mas antes de falarmos sobre a democracia, eu vou só fazer um quadro comparativo aqui sobre a forma de governo das capitanias hereditárias e da forma que é hoje. Por exemplo, na época do Brasil Colônia, quando eram as capitanias hereditárias, nós vamos falar quem governava, quem escolhia, o que era feito com os impostos, da mesma forma que é hoje. Na época das capitanias hereditárias, a forma de governo era o quê? As capitanias hereditárias. E hoje, qual é a forma de governo? Hoje é a República Federativa. Então, na época do Brasil Colônia, a forma de governo, as capitanias hereditárias. Hoje, a República Federativa. Na época do Brasil Colônia, quem governava? Os capitões donatários, eles que comandavam, os chefes donatários, os capitões donatários, eles que comandavam. Hoje, quem é que governa? O presidente da República. Na época do Brasil Colônia, quem escolhia os chefes donatários? O rei de Portugal. Ele quem escolhia os capitões donatários. Hoje, quem escolhe o presidente? A população. Nós, quem escolhemos os nossos representantes. Na época do Brasil Colônia, o imposto, o que era feito com os impostos? Parte ficava na capitania e a outra ia para Portugal. Hoje, o que acontece com os impostos? Uma parte vai ficar nos estados e a outra vai para o governo federal. Lembrando que esses impostos são revestidos para a melhoria de toda a população, ok? Vamos falar agora sobre a democracia. O que é democracia? Nós vimos aqui que nós passamos por um processo, não é? E a democracia nada mais é do que o nosso direito de escolha. É um país democrático, é o quê? Você escolher e vai vencer o quê? Vai prevalecer a opinião da maioria, o que a maioria decidir. Diferente do que aconteceu no Brasil Colônia, diferente do que aconteceu no Brasil depois da independência, porque nós viemos no Brasil Colônia, o rei de Portugal decidindo, mas quando o Brasil ficou independente, quando ele desvinculou com Portugal, o imperador Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, eles continuavam no comando, eles continuavam no comando, o cargo era passado de pai para filho, né? Tanto é que passou de Dom Pedro I para Dom Pedro II, e o povo não escolhia. E isso também foi gerando muita revolta no povo, porque o Brasil se tornou independente, mas continuava com o comando português. Então, para muitas pessoas, era como se continuasse a mesma coisa. A diferença era que as riquezas, o que era produzido aqui, não era mais levado para Portugal, mas era um português que continuava comandando. Então, foi gerando também muitas revoltas aí. Dentro dessas revoltas, o Brasil tornou-se república, passou do período imperial para o período republicano. Nesse período republicano é o que nós estamos hoje, governo federativo, que não é mais um império, sim uma república. E nessa república, a população quem vai escolher os seus governantes. Mas se engana quem pensa que essa escolha era como é feita hoje. Por exemplo, hoje toda a população que tenha maior de 16 anos pode votar. Pode por quê? 16, 17 anos o voto é facultativo. Ele não é obrigado a votar. De 18 em diante, aí já é obrigação. Até os 65 anos, os aposentados também votam se quiserem. Mas nem sempre foi assim. Quando passamos para a República Federativa, somente os homens podiam votar. Somente os homens que tinham mais de 25 anos ou mais, e que tinham uma boa renda. Então, não era toda a população que votava também, não. Homens a partir dos 25 anos e com uma boa renda que poderiam votar. Somente esses. E para se candidatar também, ele tinha que ter uma renda ainda melhor para se candidatar. Então, nós fomos passando por um processo também. Então, homens maior de 25 anos
e com uma boa renda que poderiam votar e com uma renda ainda melhor para poder se candidatar. Depois nós vamos para depois de alguns anos. Então, por exemplo, isso foi a partir de 1822. A partir de 1822, só homens com 25 anos com uma boa renda que poderiam votar. Isso mudou em 1889, que aí o voto passou a ser com homens ainda com 21 anos de idade. Então, diminuiu um pouco aí a idade de 25 para 21 e homens com 21 anos e o voto passou a ser em uma urna. Então, a gente tinha lá uma urna para depositar o voto. Em 1930, a partir daí que a mulher começou a votar. Mas isso, gente, com muita luta. Não foi assim, não. Vamos deixar as mulheres votar agora. Não. Muita luta. As mulheres lutaram muito por esse direito e continuam lutando até hoje por vários direitos, mas vamos falar aqui sobre o voto. Então, a partir de 1930, que as mulheres passaram a votar, mas também não eram todas as mulheres. Somente as mulheres que trabalhassem fora. Somente essas mulheres que tinham o direito ao voto. E em 1985, que os analfabetos conquistaram o poder ao voto, não só os analfabetos, mas também homens e mulheres a partir de 16 anos. Então, somente em 1985, é recente, não tem tanto tempo assim. Somente em 1985 que os analfabetos, meu Deus, somente que eles, homens e mulheres, conquistaram o direito ao voto a partir dos 16 anos. Mas igual eu falei, 16, 17 anos o voto é facultativo. Então, se você se sentir à vontade, se você quiser participar, você vota. A partir dos 18 já é obrigatório. Mas isso aconteceu somente em 1985. Olha tanto tempo aí, ó, de 1822, somente em 1985 que praticamente toda a população conquistou aí esse direito ao voto. Então demorou-se um tempinho até que isso acontecesse. Isso, gente, aconteceu com muitas lutas, não é? Muita gente correndo atrás dos seus direitos, porque nem sempre foi assim, e por mais que o livro não esteja relatando, não foi assim não. Vamos deixar as mulheres votar, vamos deixar os jovens votar. Não, isso foi conquista de muitas pessoas que estavam aí correndo atrás. Falamos anteriormente das instâncias, não é? Do governo federal, estadual e municipal. Nós vamos falar agora sobre os poderes. Os poderes políticos instituídos pela Constituição de 1824. Primeiro, nessa Constituição, nós tínhamos 4 poderes. O poder executivo... O poder executivo, quem exercia o poder executivo? O imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II e seus ministros. Qual era a função do poder executivo? Executar as leis. Tínhamos também o poder legislativo, quem exercia? Os deputados e os senadores. Qual era a função? Criar as leis. Tínhamos também o poder judiciário, quem exercia? Os juízes. E qual é a função do Poder Judiciário? Fiscalizar o cumprimento das leis. E nessa Constituição de 1822, tínhamos também o moderador, o poder moderador. Quem exercia? Somente o imperador, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E qual era a função? Ele podia acatar ou não acatar a decisão dos demais poderes, cabendo a ele o poder final. Então, por exemplo, digamos que no poder legislativo eles criassem uma lei, o poder moderador, o imperador, se ele não gostasse dessa lei, ele poderia acatar dizendo que não. Hoje nós temos os nossos poderes são um pouco diferentes. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, mas não temos o moderador. Então vamos lá. Poder executivo hoje, presidente da República, auxiliado por seus ministros. Legislativo, deputados e senadores. Judiciário, os juízes. Então, continua da mesma forma. No poder executivo, executar as leis. No legislativo, criar as leis. E no judiciário, fiscalizar o cumprimento das leis. Qual é a grande diferença? Hoje, nós não temos mais o poder moderador.
que é o poder que seria do imperador de acatar ou não as leis. Hoje nós não temos mais esse poder. Temos somente o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos beber mais uma água que eu tô tossindo aqui e a gente já volta, continuando o nosso assunto. Voltei. Vamos falar do nosso último assunto de história e depois vamos para a geografia. Gente, essa blusa acaba comigo. Eu sempre acho que eu tô descompensada. Desculpa. Desculpa. Então vamos lá. Falar do nosso último assunto de história, que é onde acontece a política, onde se faz política. Muita gente acha que a política só pode ser feita por adultos, só pode ser feita quando está em época de eleição para eleger alguém, ou somente se faz dentro dos palácios, não é? Mas não. A política pode acontecer em qualquer ambiente. Pode acontecer dentro de casa, pode acontecer na escola, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na rua, pode acontecer no seu prédio, pode acontecer no seu condomínio. Por que pode acontecer em qualquer lugar? Porque toda vez que nós nos colocamos diante de uma situação, quando expomos nosso pensamento, nossa opinião e passamos a lutar por aquilo em melhoria da nossa vida ou em melhoria na vida de outras pessoas, nós estamos tendo um ato político. Independente se isso esteja acontecendo dentro de casa, no trabalho, na rua, no nosso condomínio, no nosso prédio, na nossa casa, independente de onde essa situação esteja acontecendo, nós estamos nos posicionando, estamos lutando por isso, estamos tentando melhorar nosso convívio, estamos tentando melhorar a nossa vida, ou a de outras pessoas, ou a de outros seres. Estamos sim tendo um ato político. Então a política não acontece somente em época de eleição e não acontece somente com adultos, acontece também com as crianças. Eles podem se posicionar dentro de casa por conta do horário de estudar ou horário de brincar, podem se posicionar na escola por conta do horário de uma aula, do horário de um recreio. Se eles se posicionarem, não é só falar assim, eu não gosto e não ter argumentos. Não, se posicionar, ter argumentos, pensar sobre, pesquisar e lutar em prol de melhorias, tanto para ele quanto para outras pessoas, isso é sim um ato político e não acontece somente com adultos, viu? Então, aqui, além disso, nós falamos também das ONGs, das organizações não governamentais. Por quê? As organizações governamentais, os governos, estão sim em prol de melhorias para toda a população. Essas organizações são organizações sem fins lucrativos e não são organizações do governo, por mais que em algumas situações tenham alguma ajuda do governo, mas não é uma organização fundada através do governo e não tem fins lucrativos. Essas organizações lutam por ideais, pelo que eles acreditam. Que lutas são essas? Pode ser em direito dos animais, podem ser em direito da natureza, em direito da Amazônia, pode ser em direito de pessoas menos favorecidas, com dificuldades financeiras, pode ser por qualquer motivo. Então, eles estão ali lutando em prol desses direitos, se posicionando, lutando para melhores condições de vida do que eles acreditam, não só deles, mas de outras pessoas. Então aí nós estamos tendo atos políticos. No nosso livro, nós temos alguns exemplos de organizações não governamentais. Nós temos alguns exemplos, temos qual a luta dessas organizações, por exemplo aqui, nessa página aqui, na página 137, nós temos aí o SOS Mata Atlântica. Nós temos um aí que fala pela educação. Então nós temos várias organizações que lutam em prol de alguns questionamentos, de alguns pensamentos. E falando dessas organizações, nós falamos também dos setores da economia. Falamos do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor. Primeiro setor, está aqui na página 138, minhas anotações. Quando nós falamos dos setores. Primeiro setor vai tratar do Estado em si. Então, são o quê? As prefeituras, os governos estaduais. O governo federal vai compor o quê? O primeiro setor, ou também chamado de setor público. O segundo setor. Qual seria o segundo setor? O segundo setor já seria o setor particular, que é o quê? O conjunto das empresas privadas,
que tem a finalidade do lucro com seus sócios. O primeiro setor vai tratar o quê? Do público. O segundo setor é o setor privado, o setor particular. E o terceiro setor, quem vai entrar aqui? Aquelas ONGs que eu falei. É o setor do conjunto das organizações que não têm um fim lucrativo. Por exemplo, mas dentro de uma ONG precisa de dinheiro para eles se manterem. Sim, mas o que entra não é para o bem próprio. Eles não trabalham para ter um dinheiro no fim do mês, não, para ter uma renda. Tudo que é entrado ali é investido em prol do que eles acreditam. Então, temos esses três setores. Primeiro setor, o setor público, é o setor onde estão os governos municipais, estaduais e federal. Segundo setor, o setor privado, o setor particular, onde estão as empresas e os lucros dos seus sócios. E o terceiro setor é o setor que estão as organizações não governamentais, as empresas que não trabalham com fins lucrativos, tá bom? Vou ir pro próximo vídeo para falar sobre geografia. Já volto. Então, quinto ano, voltamos. Já beberam aquela água, foram ao banheiro, nada de preguiça, hein, que é importante. Eu sei que os vídeos estão ficando longos, mas é importante para a gente conseguir revisar realmente tudo. Então, por isso que eu estou explicando bem pausadamente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de geografia agora e sobre os mapas. Nós já sabemos que não existe só um tipo de mapa, há diferentes tipos de mapas. Há mapas que vão mostrar a divisão política, há mapas que vão mostrar as regiões, há mapas que vão mostrar sobre os relevos, há mapas que vão mostrar sobre os rios, sobre as águas, há vários tipos de mapas. Então, e cada mapa também recebe um nome, que é o que nós chamamos de título. Então, todo mapa vai ter um título. Aqui na página 167, nós temos, entendendo os mapas, os elementos que compõem nos mapas. Independente deles terem vários formatos no sentido de vários tipos, todos eles vão ter isso em comum. Todos eles vão ter um título, que é o quê? Sobre o que aquele mapa vai retratar. No caso aqui, desse exemplo, nós estamos vendo o Brasil político, a divisão política do Brasil, a divisão dos estados. Mas conforme vocês vão passando pelas páginas, aqui tem o mapa físico, aqui nós temos o mapa vegetação, aqui nós temos o mapa das regiões. Então, vocês vão ver que há vários tipos de mapas, mas em todos eles vai ter, como eu disse, o título, desculpa, que vai dizer sobre o que aquele mapa vai retratar. Além do título, ele vai ter também uma legenda. O que é essa legenda? É um pequeno textozinho com os símbolos do que representa cada coisa. Por exemplo, no mapa do Brasil político, nós vamos ter um símbolo para representar capital, um símbolo para representar o estado. Então, por exemplo, pode ser uma bolinha, pode ser, nessa legenda pode ter cores, por exemplo, no mapa das regiões, nós podemos ter cores para representar cada região. Então, podemos ter cores, podemos ter bolinhas, podemos ter linhas. Então, é o que? É legenda, que vai nos ajudar a entender esse mapa. Além do título, além da legenda, nós temos também a escala. O que é escala? Vamos lá, gente. Se nós vamos fazer um mapa do Brasil, olha o tamanho do Brasil. Tem como colocar o tamanho do Brasil num papel para a gente usar na escola? Não tem como. Porque é muito grande. Mesmo, por exemplo, da nossa cidade, que é menor que o Brasil. Mas olha o tamanho da nossa cidade. Não tem como a gente colocar todo esse tamanho num papel para que a gente possa ali esmiuçar na escola, por exemplo. Então, o que é feito? Uma escala. O que é escala? É quando a gente vai diminuir a proporção. Nós vamos colocar numa proporção menor. Então, por exemplo, no mapa, sempre vai vir, ó, uma escala, que está mostrando aqui, ó, bem aqui no cantinho. Está dizendo que a cada centímetro no mapa, a cada centímetro corresponde a 400 quilômetros. Então, se eu quero entender mais ou menos em extensão um estado, e eu usei a régua, vi que tem 2 centímetros, então eu sei que a extensão é o quê? Se são 450,
450 mais 450, 900 quilômetros. 900 quilômetros. Então, nós já temos aí uma ideia da extensão desse local. Então, todo o mapa também vem essa escala. Além disso, vem o que? A Rosa dos Ventos. Aqui, ó. A Rosa dos Ventos apresenta o que? A direção, a orientação. Ou a direção, orientação, que vai dar na mesma coisa. É a orientação dos pontos cardeais e colaterais que nós já estudamos. Então, a Rosa dos Ventos vai indicar essa direção, essa orientação. Além disso, nós temos também a fonte. O que é essa fonte? Que tem aqui, ó, a fonte. A fonte informa os dados apresentados, de onde veio essa informação. Então, vem aí a fonte. Indica de onde veio essa informação. Então, nós vimos aí o título, vimos a escala, a legenda, a orientação, a fonte. Todos os mapas vão ter isso. E vimos também que os mapas têm o quê? Diferentes tipos de mapas. Cada um vai mostrar sobre uma coisa diferente. E aqui também, ó, além dos exemplos, nós vimos uma coisa importante, que é a questão da coloração, das cores. Em um mapa, toda vez que nós vimos a cor azul, azul representa água. Então, por exemplo, se eu peço para vocês, pinte no mapa, faça uma legenda do seu estado. Então, o mapa tá lá, tudo em branco, você vai ter que pintar. Não usa o azul para pintar o seu estado, porque em um mapa o azul vai simbolizar água. Então, você está dizendo que você mora ou no oceano, ou que você mora num rio, que você mora num lago, não é? Então, não usa o azul para pintar no mapa algo que não esteja relacionado à água, ao oceano, a mar, a rios, ok? E nós falamos também sobre coordenadas geográficas, paralelos, meridianos, linha do Equador. Então, vamos lá. O nosso globo, deixa eu ver aqui, eu não tenho ele grande, né, como eu já disse, mas eu tenho ele aqui no meu apontador. Aqui, ó, o nosso globo. Ele tem linhas, eu vou tentar chegar pertinho aqui, ó. Ele tem linhas. Linhas imaginárias, né, gente? Que na real ele não tem. Ele tem essas linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias recebem nomes. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, essa aqui seria a linha do Equador, que divide o planeta no hemisfério norte e hemisfério sul. E nós temos também, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, a linha que vai dividir no hemisfério oriental e ocidental. Temos o norte e o sul, o oriental e o ocidental, ou leste e oeste. Então, a linha do Equador é o paralelo. A linha eu não sei falar direitinho, gente. Eu fico, quando eu tenho que falar no vídeo, eu fico nervosa. Aí, às vezes, eu acabo falando errado. Então, o meridiano de Greenwich, eu fico nervosa. Ele que vai dividir nos hemisférios leste e oeste, oriental e ocidental. Então, as linhas paralelas, as linhas deitadinhas e os meridianos, as linhas que estão em pé, as linhas que estão na vertical. Essas linhas também recebem os nomes, por exemplo, os paralelos. Vamos lá. Os paralelos, nós temos o maior, que é a linha do Equador, e quanto mais vai chegando nos polos, essa linha vai diminuindo, ela vai ficando menor. E nós temos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e os polos, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. E o meridiano também, que está dividindo, então, paralelos e meridianos, ok? Então, vamos lá. Essa divisão, esses espaços são medidos em graus. Cada espaço entre um e outro, tanto paralelo quanto meridiano, eles são medidos em graus. Por que isso? Latitude e longitude. Porque isso vai nos ajudar a localizar um determinado local. Então, por exemplo, se eu falo,
a latitude, o grau e a longitude, eu consigo chegar num ponto específico. Então, a latitude e a longitude. Vamos lá. A latitude vai da linha do Equador, a latitude é um paralelo. Daqui, ó, linha do Equador até uma outra linha, nós temos uma latitude. E longitude vai de um meridiano ao outro. E o principal é o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero. Então, de um ponto ao outro, nós temos de um meridiano ao outro a longitude e de um paralelo ao outro nós temos a latitude. Todos medidos através de graus, o que nos facilita encontrar um ponto específico. Então, voltando, os paralelos, o principal é a linha do Equador. Os paralelos são as linhas que estão paralelas, são as linhas que estão deitadas. Os meridianos são as linhas que estão na vertical. O principal meridiano de Greenwich, que tem o ponto zero. E de um meridiano ao outro, nós temos um espaço que é medido em graus. Longitude, paralelo, latitude, meridiano, longitude. Ok? Conseguimos entender isso? E os meridianos vão indicar também o fuso horário. O que é o fuso horário? A diferença de horário. Quando nós estamos dentro de um meridiano, vou colocar aqui, ó, dessa linha até essa linha, esse meridiano. Se nós estamos dentro desse meridiano, nós estamos dentro do mesmo horário. Quando nós passamos para outro meridiano, o horário muda. Então, ou vai acrescentar ou vai diminuir. Então, por isso que tem o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero, que vai indicar ali o ponto zero. Por exemplo, estamos ali 10 horas. Dependendo da direção que nós formos, ou oriental ou ocidental, esse horário ou vai aumentar ou ele vai diminuir. Então, por isso que nós temos esses paralelos. Entendido? Então, vamos dar uma paradinha, a gente volta já já para continuar a nossa revisão. Vamos lá então, gente. Para a gente fechar o nosso assunto aqui, deixa eu só fazer uma breve explicação. Os paralelos são essas linhas paralelas, essas linhas deitadas são as linhas imaginárias. A principal linha, o principal paralelo é o do Equador, que vai dividir a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano são essas linhas imaginárias que ficam na vertical e o principal meridiano divide a Terra no hemisfério leste oriental, oeste ou ocidental. Latitude é o quê? É a distância entre um paralelo e outro medida em graus. Longitude é o quê? É a distância entre um meridiano e outro medida em graus. Não podemos esquecer, tá? Nem confundir. Paralelo e meridiano são as linhas. Longitude e latitude, a distância entre essas linhas, ok? Então, não podemos esquecer. Principal paralelo, a linha do Equador. Principal meridiano, a linha de Greenwich. Lembrando que eu fico nervosa para falar essas palavras em vídeo, ok? Vamos lá para o nosso último assunto, então, nosso último capítulo, que nós falamos do universo. Falamos um pouco do Sol, falamos um pouco dos planetas. Estamos dentro de um sistema solar. No sistema solar, que tem 8 planetas, a Terra é um desses planetas do sistema solar. Falamos também, voltamos a falar um pouco sobre as zonas climáticas. Então, por exemplo, no meu globozinho aqui, infelizmente, eu não tenho a divisão certinha para mostrar para vocês das zonas climáticas. Mas, por exemplo, essa linha aqui, ó, entre Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio com a linha do Equador, essa região aqui é a região que recebe mais intensidade dos raios solares. Sendo assim, é a região mais quente. Então, é a zona que nós chamamos de tropical, intertropical, de acordo com como está no livro aí, porque ela recebe mais intensidade dos raios solares. Vou dizer para vocês qual é a página que está falando isso. Está falando aqui, ó, na página 205. Então, na página 205, está falando sobre essas zonas. Tropical, intertropical ou tórrida, porque ela recebe mais raios solares. Então, é uma região mais quente. Aí, nós temos aqui, ó, Círculo Polar Ártico,
Círculo Polar Antártico, que vai receber menos intensidade dos raios solares. Então, é um local onde é mais frio, porque não recebe praticamente nada desses raios solares. Então, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, que são as zonas polares. Aí nós vamos ter Zona Polar Norte e Zona Polar Sul. Entre a Zona Polar e a Zona Intertropical, nós vamos ter essa faixa aqui, também Norte e Sul, que é a faixa da Zona Temperada, que não é tão frio quanto na Zona Polar e nem tão quente quanto na Zona Intertropical, Tropical ou Tórrida. Zona Temperada Norte e Zona Temperada Sul, ok? Por que nós temos essas zonas? Por conta da intensidade dos raios solares, que não acontece da mesma forma em todos os lugares do globo, em todos os lugares do planeta. O Sol é uma estrela, né? Falamos que o Sol é uma estrela. Não somente nós temos o Sol, que é uma estrela, e a Terra, ela faz movimentos ao redor dessa estrela, ao redor do Sol. Então, vamos lá. A Terra, ela faz dois movimentos que nós já vimos. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo é chamado de rotação. Dura 24 horas e dá origem ao dia e à noite. Eu não tenho sol aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu queria um negócio amarelinho, mas eu não tenho. Mas vamos imaginar que a minha xícara é o Sol. Então, ó, a Terra está fazendo esse movimento ao redor dela e, ao mesmo tempo, ela vai fazendo um movimento ao redor do Sol. Ó, ela faz esse movimento ao redor do Sol, ao mesmo tempo que ela está fazendo o movimento ao redor dela mesma. O movimento que ela faz ao redor do Sol chama-se translação. Esse movimento também dá origem a algo, que é o quê? As estações do ano. Dura, em média, 365 dias, que é o período de um ano. O movimento que ela faz, então, ao redor dela mesma, rotação dá origem ao dia e à noite. Movimento que ela faz ao redor do Sol, translação, dura um ano, 365 dias aproximadamente, e dá origem às estações do ano, ok? Nós falamos que há satélites artificiais, como está falando aqui na página 202. Esses satélites artificiais foram criados pelos seres humanos e ficam ao redor da Terra também para observação. Além disso, nós temos dos satélites outros astros que ficam no universo, naturais, por exemplo, as estrelas, os cometas, os meteoros, os asteroides. Então, são astros que ficam ao redor do nosso planeta, ok? Então, fechamos aqui geografia. Vou beber mais uma aguinha e nós vamos para a revisão. Aí eu vou explicar a revisão, ok? Só um minutinho que eu vou beber uma água. Bebo uma água também e a gente já volta. Vamos lá. Agora eu vou explicar as atividades de revisão. Prestem bastante atenção. Quando vocês estiverem fazendo, vocês podem pegar o livro, podem consultar o livro. Na hora das explicações do vídeo, é bom que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos lá que eu vou explicar cada uma. Primeiro, nós vamos começar com algumas atividades de história. A primeira diz assim: o governo é dividido em 3 instâncias para facilitar o seu governo, não é? Escreva o nome das instâncias de acordo com o principal representante. Então, nós vimos que há 3 instâncias e cada instância tem um representante. Então, vamos lá. Na primeira instância, é o governador do estado. É como se fosse o governador do estado, pelo menos aqui. Nessa instância, é o governador do estado que é o principal representante. Que instância é essa? É o governo federal, estadual, municipal. O outro exemplo que nós temos aqui são o prefeito e vereadores. Que instância é essa? Depois, o presidente da República. Qual é a instância em que o presidente da República é o principal representante? Número 2. Escreva o nome dos principais impostos cobrados no Brasil. Hoje eu falei lá no vídeo de alguns impostos que são cobrados aqui no Brasil. Qual o nome desses impostos, esses principais que está no livro e que eu falei também? No número 3, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que é democracia.
com as palavras de vocês. É importante que a gente não fique só copiando igualzinho está no livro, para que a gente possa pensar, refletir, escrever com as nossas palavras. Mas como escrever com as nossas palavras? Como se você fosse explicar para um amigo que faltou a aula, como se você fosse chegar em casa e explicar para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para sua tia, sobre o que você aprendeu. Então, por isso, com as suas palavras. Depois aqui vem um quadrinho que vocês vão completar com a função de cada um dos 3 poderes. Qual é a função do poder legislativo? Qual é a função do poder executivo? Qual é a função do poder judiciário? Então vocês vão escrever aí a função de cada um. Eu falei no vídeo e no livro também tem. A 5, vocês vão completar com os setores da economia. Então, eu coloquei as características e vocês têm que dizer a que setor pertence a essas características. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Então, as características, por exemplo, trata do Estado, dos municípios e dos governos estaduais. Que instância é essa? Que setor é esse? Trata do conjunto das empresas privadas. Que setor é esse? Trata do conjunto de organizações sem fins lucrativos. Que setor é esse? Na 6, vocês vão escrever o que pode, quais são os espaços que pode acontecer a política, dando exemplos. Quais são os espaços? Eu falei no vídeo, é somente em época de eleição? Não. Então, quais são os espaços? Em que momentos pode acontecer a política? Vocês vão explicar dando exemplos. Aí depois nós vamos vir aqui para a geografia. No primeiro, o que vocês vão ter que fazer? Relacionar cada termo à sua respectiva definição. Então, eu tenho lá letra A, título, letra B, escala, letra C, legenda, letra D, orientação e letra E, fonte. Então, vamos lá. Entidade responsável pela realização do mapa. Se for título, vai colocar letra A. Se for escala, letra B. Se for legenda, letra C. Se for orientação, letra D. Se for fonte, letra E. Depois, identifica os símbolos e as cores usadas no mapa. Outra, aponta no mapa o rumo da Rosa dos Ventos. Outra, informação de quantas vezes o terreno real, no caso a terra ou parte dela, foi reduzido em relação ao mapa. E o último, nome que indica o que o mapa está representando, contendo informações como o recorte espacial, o período de tempo e a temática em geral. E depois vocês vão ter que encontrar no diagramas as palavras que estão grifadas. Então, por exemplo, na primeira, nós não temos nenhuma palavra grifada. Na segunda frase, nós temos símbolos e cores. Então, tem que procurar lá no diagrama. Depois, nós temos rumo, informação, terreno, reduzido, mapa. Todas essas palavras que estão sublinhadas, vocês têm que encontrar no diagrama. Depois, vocês têm que completar o quadro com as características de cada mapa, que nós temos lá no livro. Então, qual é a característica do mapa econômico? Qual é a característica do mapa hidrográfico? Qual é a característica do mapa climático? Qual é a característica do mapa político? Qual é a característica do mapa demográfico? E qual é a característica do mapa biogeográfico? Tudo isso vocês encontram no livro. Na número 4, vocês vão explicar o que são paralelos, o que são meridianos, latitude, longitude, coordenadas, Greenwich e linha do Equador. E explicar, dizer o que é cada uma dessas definições. Na número 5, vocês vão escrever o nome dos planetas do Sistema Solar na ordem. Então, nós temos ali o Sol, aí vem os planetas, então vocês vão dizer o nome de cada um dos planetas na ordem de distância do Sol. O que está mais próximo, o segundo, o terceiro, o quarto, ok? E a última, as últimas, 6 e 7. 6 está dizendo assim, ó. Quando o peão entrou na roda, peão. O peão entrou na roda, peão. Roda, peão, bombeia, bamboleia, peão. É uma cantiga de roda. Então, diz assim, ó. A Terra, ela faz um movimento parecido com um peão, não é? De rodar em volta de si mesma. Vocês vão dizer qual é o nome desse movimento. Se é eclipse, se é rotação ou se é órbita. E depois está dizendo que quando chega
o final do ano, dia 31 de dezembro, nós comemoramos o início de um novo ano. Ou seja, isso está dizendo que a Terra deu uma volta completa ao redor do Sol. Qual é o nome desse movimento? O que acontece aí? Foi o ciclo do Sol, foram as fases da Lua, translação ou rotação. Só marcar aí a resposta certa e terminou, ok? Quando terminarem, é só me enviar que a tia vai corrigindo. Qualquer dúvida, me chama. Mas uma coisa que é importante, gente, leitura. Leitura e interpretação da leitura. Então, ao livro tem vários textos. Leiam os textos. Leia para entender, porque isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, a interpretar o que nós estamos lendo. Então, leiam com atenção. Na hora de escrever, escrevam com calma, não escrevam de qualquer jeito, porque, como eu disse, vai facilitar para vocês mesmo na hora de estudar. Então, continuo morrendo de saudades. Agora nós vamos nos encontrar na segunda-feira, já com a avaliação de português, porque amanhã é feriado. Dia 1º é o dia do trabalhador. Então amanhã nós não vamos nos encontrar, só na segunda-feira. Então aproveitem aí, ó, esse fim de semana para estudar um pouquinho. Então segunda-feira faremos a avaliação de português, terça matemática, quarta ciências, quinta história, sexta geografia e semana que vem não tem aula de inglês nem de educação física por conta das nossas avaliações. Beijo, abraço virtual, continuem se cuidando, estudem, bom fim de semana, amo todos vocês.